esplendor da fé. É esplendor da fé. Uma realidade de Deus chegando aos nossos corações com carinho, com amor, com uma profundeza além de nossa compreensão. Para tentar imaginar, às vezes eu gosto, quando estou acampando, olhar para as estrelas. Os cientistas nos dizem que só na galáxia Remoinho tem mais de 300 bilhões de estrelas. E a Bíblia diz que Deus a chama cada um pelo seu nome, que assoprou e fez toda essa majestade. Estrelas que surpreendem cada dia mais os cientistas, pela sua grandeza, a formação das moléculas e tudo, numa extensão eterna que vai, e vai, e vai, e não tem fim. Tem fim da nossa capacidade de vê-los, mas não tem fim. O universo demonstra a glória de Deus. Estrelas que superfaçam qualquer compreensão. Lembro quando eu estava comparando um tempo atrás, Metagussi, que é uma estrela 260 vezes maior que nosso planeta. Para poder tentá-lo aí, estávamos fazendo contas. E caberia se colocar o nosso planeta do tamanho de uma bolinha de golfe. Para encher o Maracanã, precisaria enchê-lo 3.000 vezes. E ainda tem estrelas maiores ainda. Um Cef, quase 2,7 quadrilhões. Depois descobriram outro, Canis Majors, 7 quadrilhões de vezes maior. Mas nós podemos e temos pensado, não somente na extremidade, mas olhando dentro de nosso ser, tentando de achar qual era o propósito de Deus que nos criou. Uns 150 anos atrás, um senhor chamado Charles Darwin escreveu um livro, A Origem da Espécie. E alguns que têm feito uma filosofia sobre isso, que não viemos de Deus, que tudo isso aconteceu de nada. Precisa mais fé do que eu tenho para poder pensar que tudo isso veio de nada. O fato de os cromossomos da sua mãe, 23 delas, juntaram com 23 de seu pai, formaram uma célula com DNA que não acaba mais. E aquela célula começou o projeto de fazer você, de me fazer a mim. Algo que nunca existiu antes neste universo, ou pelo menos nesse planeta, e nunca existirá outra vez. DNA que não acaba mais. Dizem que tem mais ou menos uns 3 bilhões de caracteres dentro. Se repetir elas uma ponta a ponta, né, um segundo cada um, demoraria 90 e alguma coisa, 96 anos para repeti-las. Tem tanto DNA no nosso corpo, mas isso dá para quebrá-lo mais ainda. Dá para entrar dentro dessas moléculas, para poder descobrir que Deus tem um plano para a sua vida. Tem uma palavra chamada lemon, que nós queremos enxergar um pouquinho mais pela frente. Né? Porque essas células que vão formando o nosso corpo, né? Nos primeiros 3 dias já são 16 e vão com o projeto de Deus de fazer 75 trilhões de células. Né? Cada uma delas com esses 3 bilhões de caracteres que demorei 96 anos para fazer. Tanto DNA que se pôr ela ponta a ponta, iria até a Lua e voltaria 178 mil vezes. Mas se nós hoje pudéssemos entrar um pouquinho em uma célula só, que agrupamento estratégico deles, de agrupamento das moléculas, são caracterizadas como proteins ou proteínas. Dizem alguns que tem 10 mil proteínas no corpo, outros calculam até 50 mil. Mas o fato que nós queremos ver, e tem uma delas, que é autoadesivo, é algo que diz para as outras células qual é a sua função. É ela que segura o corpo junto, ela que segura a nossa pele na nossa carne, ela que segura a nossa carne nos nossos ossos, ela é o que realmente segura a estrutura do corpo.
Seria como concreto, aquele ferragem dentro do concreto. Eu tive uma boa oportunidade visitando os Estados Unidos. Eu nasci lá muitos anos atrás. E fiquei impressionadíssimo da maneira que fazem as estradas. Teve uma oportunidade que teve uma abertura quando estavam fazendo e um desvio e tirei umas fotos. E não podia acreditar. Eu tirei meus sapatos e coloquei elas lá dentro com aquela armação. Dava 4 dedos em cima do meu sapato, a grossura do concreto que estavam colocando em cima de 10 centímetros de asfalto, que para aniquilar todo o barro. 2 amarrações de ferro. E cada maquinona e foto, eles tiram uma foto que vai mais longe do que podíamos ver, a armação de ferro. A Bíblia diz que essa molécula é que fica amarrado dentro de nosso corpo, que segura nosso corpo ali. E depois, com aquela ferragem, podemos até construir estradas e encruzilhadas ali, que até, vendo numa foto, podemos começar a sonhar, começar a ver o que é possível quando algo é seguro, quando algo não vai quebrar. Já andei muitas dessas estradas lá. Se tivesse um carro, algum dia vamos poder fazer uma que é totalmente solar. E se podíamos ficar 3 dias sem comer e se precisar ir no banheiro, daria para sair as areias lá de um lado dos Estados Unidos e cruzar até o outro lado dos Estados Unidos. Pelas complexidades que são possíveis por causa da amarração de ferro dentro do concreto. Meus amados, Deus tem feito algo dentro de você e se chama laminin. Quem sabe era bom a gente olhar. Eu estava falando com um amigo sobre a intensidade de Deus e me passou uma informação e falei, abre o Google e procura laminin lá. E veja coisa que interessante, que poderoso que acontece dentro da estrutura do teu corpo, dentro das moléculas, dentro da formação, uma célula chamada laminin. Tem também uma molécula original, autêntica. Oh, meus amados, que coisa bela! Quando podemos entender o que Paulo estava dizendo quando escreveu Colossenses. Permita-me ler no primeiro capítulo, mais ou menos no versículo 15, quando está dizendo que era a intenção de Deus por algo para assegurar todas as coisas. Todas aquelas galáxias, todas essas moléculas dentro de nosso corpo e dentro dela uma infinidade que Deus projetou aqui na palavra antes de que eles pudessem conhecer. Meus avós não sabiam o que é laminin, o que é a ciência, da maneira que ela está hoje, tão expandida e tão ilustrando o que Deus tem dentro do teu coração, dentro do meu coração, dentro da nossa vida. Permita-me ler o versículo 15 aqui. A supremacia de Cristo. Versículo 15 diz, e Ele, a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, os visíveis e os invisíveis, poderes e autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. E nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, a sua igreja, o primogênito entre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Para que em tudo tenha supremacia. E nele todas as coisas consistem. Quando nós vemos que a cruz de nosso Salvador é o centro do corpo humano, é o centro da molécula. É a molécula que segura todo o nosso corpo. É a molécula que segura todas as coisas. É aquela rebarba de ferro que vai dentro de um concreto que podemos fazer estradas e nunca precisa. Se resolverem mudar a estrada, tem que fazê-la em outro lugar. Não tem um trator externo. Dinamite só vai fazer um tumulto de amarração de ferro. É isso que Deus fez dentro de você. E está o diagrama científico, uma cruz perfeita de nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Terminando aqui no versículo 20 diz, versículo 19,
Foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo paz pelo seu sangue derramado na cruz. Oh, meus amados, pelo sangue de Jesus, é a rebarba de nossa vida, é aquilo que Deus tem projetado dentro de você, é aquela coisa que nos segura como pessoa, é a coisa que nos segura como povo, é a coisa que nos segura nos universos. Oh, meus amados, quando você puder abrir os olhos da fé e olhar e ver na sua mão, estamos segurados por milhões e milhões de cruzezinhas, dizendo que Deus tem um sonho para nós. Tem um sonho para o Senhor. Não tem nada que pode nos desamparar, não tem nada que pode nos desorientar quando nós entendemos que é o Criador do universo, é o Criador do coração do homem, o Criador do coração da mulher. Lá no centro da coisa tem uma molécula que tem o formato de uma cruz, que segura a gente firme no projeto. Deus não mudou as circunstâncias para o próprio Cristo, mas em cada circunstância Ele tem um propósito. Qual é o propósito que Deus tem para você? Que você precisa exercitar aquela habilidade da molécula Lemon, segurar a tua visão, segurar o teu coração, segurar os teus relacionamentos. É só lembrar daquelas baitas construções de concreto e saber que roda caminhões, vem caminhões, acaba pneus e aquelas estradas nunca vão se desfazer porque foi feita para permanecer. E hoje você precisa ver dentro das suas mãos, dentro do seu coração, dentro da sua mente, aquela molécula de Lemon numa forma perfeita da cruz do nosso Redentor, segurando você na sua palma da sua mão, segurando você para que você nunca tenha o que temer. Sim, meus amados, nós estamos seguros, o Senhor está seguro, a Senhora está segura, porque nós temos a certeza de que tem alguém que formou o universo, que formou o corpo humano e foi mais para dentro ainda, lá na formação das proteínas, e nos deu um exemplo de quem é. Podemos ir para dentro ou podemos ir para fora. Sempre vamos encontrar a cruz de nosso Cristo. O Hubble agora descobriu um buraco preto numa outra galáxia. E entrando lá dentro, acharam um clarão assim e a forma de uma cruz bem no meio. Oh, todos os lados Deus está dizendo, eu te amo. Eu tenho um plano para a tua vida e nada pode descolá-lo, nada pode desorientá-lo. Ela está com uma amarração de cruz, está um trançado que nada, nem os demônios, nem os anjos podem nos separar daquele propósito, daquele sonho que Deus tem para o Senhor, que Deus tem para mim, que Deus tem para a Senhora, que Deus tem para nossas igrejas, diz aqui, e que Deus tem para nossa cidade, nosso Concã, nosso Paraná, nosso Brasil, nosso mundo. Tenha confiança daquilo que Deus tem posto no teu coração. Não há nada que possa destruí-lo. É você simplesmente deixar que a força do Espírito Santo te segure hoje, amanhã e sempre para sempre. Aleluia.